Então, sou a pastora Bianca e estou aqui para dar continuidade a essa palavra. Mas eu sempre peço isso, né? O pessoal da luz está encandeando aqui. Deixa eu ver o pessoal. Viu? Puder ajudar, agradeço. Eu gosto de olhar para vocês, né? E quem está gostando dessa temática? Ele faz. Você crê que ele faz? A gente vai aprender um pouquinho mais nessa noite. Ele faz você crescer e foi muito de Deus na hora que Gabriel orou pelas mentes neste lugar, porque é um pouquinho do que eu vou ministrar hoje, né? Sobre a mente, o poder da mente, sobre o poder, quando a gente decide realmente viver uma vida em Deus e não olhar para as coisas deste mundo, porque nada neste mundo é tão bom quanto estar na presença de Deus, né? O mundo tenta nos enfeitiçar de algumas formas, mas ele quer apenas nos tirar do centro, tirar nossa atenção. E isso não é legal. Por isso que eu vou ministrar nessa noite. Ele faz você crescer. Porque existem algumas coisas que nos distanciam da presença de Deus. E aí, quando essas coisas nos distanciam, faz com que a gente adquira outras coisas. Por isso, tanta ansiedade, tantas síndromes, tantas fobias, tantos transtornos. Por quê? Porque a nossa sociedade está cada vez mais doentia, né? Os jovens estão muito doentes, mas não são doenças que a gente pode ver. Esse é o problema, porque quando são doenças visíveis, alguém pode chegar e dizer assim, eu posso ajudar? Estão vendo? Ou toma um remédio e passa a dor? Não. Doenças mentais, elas não são visíveis. E muitas vezes pode ter alguém aqui muito bem cheiroso, bem arrumado, está passando por uma dificuldade e a gente não vai saber dizer o que é. E nunca vai saber identificar. Às vezes essa pessoa está apenas com uma máscara, né? E tentando ser feliz, buscando essa felicidade em coisas, em pessoas. Mas eu quero dizer para você essa noite que a sua felicidade, ela só vai ser verdadeira quando você encontrar com Jesus. Amém? Quem aqui já se encontrou com Jesus pode confirmar isso? Tá vendo aí? Vamos lá, então. Eu separei alguns fatores que atrapalham a nossa vida com Deus. E foram fatores que, bem pessoais, né? Por experiência própria, mas eu creio que vai edificar a tua vida. Eu iria até iniciar orando por cada um, por cada mente, mas Gabriel já adiantou, né? Então já todo mundo orou pela mente, mas que você possa receber a porção de Deus nessa noite, receber o que Deus tem para você e ser, se possível, ser confrontado, sim, mas para que esse confronto haja uma mudança verdadeira e genuína. Amém? Então, o primeiro ponto, eu separei em 5 fatores, tá? Que podem atrapalhar a nossa vida com Deus e atrapalhar o nosso crescimento, que é a temática, ele faz você crescer. O que pode atrapalhar? O primeiro ponto, o medo. Alguém aqui já teve medo? Alguém aqui não teve medo? Nunca teve medo? Eu acho que desde que a gente é pequena, a gente tem medo, né? Medo de dar os primeiros passos, medo de falar com algum adulto, e aí vai. Sempre existem medos na nossa vida. E o medo, o que acontece? Quando a gente está com medo de algo, medo de tomar uma decisão, medo de saber se vai ou não para aquela faculdade, saber se vai ou não para aquele emprego, enfim, são muitas incertezas. Só que o medo, ele tem algo muito negativo, que é o quê? Ele nos paralisa. Então, quando o medo, ele chega à nossa porta e a gente batendo lá e a gente faz o favor de abrir, a gente não sai do canto, a gente fica paralisado. Então, tem dificuldade de tomar as decisões, tem dificuldade de crescer por causa desse medo. Por quê? O medo, ele é totalmente oposto à fé. A fé nos faz crescer. E o medo, ele nos faz, não digo nem diminuir, né? Ficar no chão já. O medo, ele tem esse poder. Mas eu quero te dizer que há uma saída. Buscar ter fé. E a fé, ela vem com experiências.
Você vai dizer assim, Deus, me ajuda a ter fé. Aí Deus vai colocar você em várias situações bem legais para você não ter medo e exercer a sua fé. Muito bom, não é não? Mas quando a gente está de frente à situação, a gente fica, meu Deus, será que eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? É sim ou não? E aí é a hora que você vai ter que orar, perguntar para Deus e agir por meio da fé. Muitas decisões ou muitas conquistas eu tenho hoje, não é porque eu fui legal ou porque alguém foi legal comigo, não. Foi porque eu exerci a minha fé. Sabe aquele famoso ditado de dar o passo e Deus coloca, né? O caminho e você vai dando e Deus vai colocando, Deus vai sustentando, mas foi necessário passos de fé. Então, quando nós duvidamos do amor de Deus, Ele não pode fazer nada em nossas vidas. Porque quando a gente não age por fé, a gente quer agir pelo racional. E a fé é o oposto do racional. Quando você não age por fé, você está ali duvidando, será Deus? Será que é ou não é? Então não duvide do que Deus falou para você, do que Deus tem para você. Haja por fé. A história de Pedro, relatada em Mateus 14, demonstra claramente como o medo pode prejudicar o relacionamento com Deus. Muitas vezes algo até começa bem, mas é interrompido porque o medo toma o lugar da fé. Já aconteceu com você? Já, né? Eu acredito que semanalmente nós somos desafiados a dar passos de fé e a romper com o medo. Vamos ler juntos Mateus 14? Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? O que acontece? Tem várias coisas interessantes nesse texto. O que estava tendo antes de Jesus aparecer? Uma tempestade. Você já passou por tempestade na sua vida? Ou foi só eu? Existem dias que só Jesus, né? Na nossa vida. Existem tempestades, existem ventos fortes, existem água que a gente engole. Então, assim, não é fácil. Mas assim como foi com os discípulos, Jesus ele quer que você tenha uma experiência com Ele no meio dessa tempestade. Ele quer dizer, ei, eu estou aqui, não tenha medo. Assim como foi com Pedro. Então que você possa entender que no meio da dificuldade que você está passando, no meio dessa tempestade, quando Jesus chega, a tempestade cessa. Amém? Dificuldades sempre vão existir na nossa caminhada. As dificuldades servem para nos amadurecer e fazer crescer mais. Mas chame Jesus para entrar no seu barquinho, porque quando Ele chega, a tempestade cessa. Amém? E assim como foi com aqueles homens, com os apóstolos, assim como foi com Pedro, eu quero ir até além. Peça a Jesus para você ter experiência de andar sobre as águas.
O que é andar sobre as águas? É ver o problema acontecendo, a tempestade, você está lá bem pleno, andando e caminhando. Eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu não vou pecar, eu vou ficar em santidade, eu não vou ceder, eu não vou fazer o nome de Jesus com que seja em vão, né? O nome do Senhor. Não vou envergonhar. Então, seja persistente no que você quer, nas promessas que um dia Ele entregou a você. Declare isso. No meio da tempestade, eu não vou ceder. Não vou ceder no dia mau, eu vou permanecer, porque eu sei que o vento vai se acalmar e o milagre vai chegar. Eu não quero ser... Eu acredito que se você for como Pedro, uma mulher, um homem com a pouca fé, já vai ser possível andar sobre as águas. Amém? Porque as pessoas dizem assim, mas Pedro afundou, foi o único que teve coragem. Né? Ele ainda conseguiu dar os passinhos de fé dele. Então, se você não tem fé, diga assim, Deus, eu quero ter pelo menos a fé de Pedro, um pouquinho, que eu conseguir andar e ter uma experiência contigo. Eu sei que eu jamais vou ser o mesmo, amém? Você crê? Segundo ponto, cansaço. Alguém já teve cansaço aqui também ou não? Só eu. Por que o cansaço? O mundo atual preenche grande parte da nossa rotina. São os estudos, seja faculdade, escola, o trabalho, a família. Então, as donas de casa, os afazeres de casa. E outros fatores ocupam o nosso cotidiano, esgotando as nossas forças. Esses fatores somados são capazes de nos envolver de tal forma que trazem um cansaço. E com o cansaço vem o sentimento de desânimo. Você fica assim, poxa, eu estou fazendo e nada acontece. Não estou parada, eu não estou passando por cima do medo, estou querendo romper, mas nada acontece. Não permita que o cansaço lhe traga esse desânimo. Toma um banho, bota a melhor roupa, um perfume cheiroso e engane o diabo. Eu sempre falo isso, né? A gente tem que confundir o diabo. Eu falo muito para as meninas do discipulado. Por isso que eu vivo sorrindo, entendeu? Porque ninguém sabe se eu estou bem, se eu estou mal, o diabo não vai saber. Amém? Então, esse cansaço, ele nos atrapalha de uma vida com Deus, ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Quem que está desanimado, cansado, vai querer chegar, glória a Deus, Jesus, obrigado pelo dia de hoje, não sei o quê. Quem é que vai fazer isso? A gente não quer nem falar com ele. Então, não permita que o cansaço lhe distancie da presença de Deus. Priorize o seu relacionamento com Deus. E todas as outras coisas Ele vai colocar no lugar. Amém? Terceiro ponto, dificuldade financeira. Alguém tem aqui? Não, né? Glória a Deus. Então, um dos problemas comuns também atualmente são as dificuldades financeiras. Principalmente na vida do jovem, né? Que às vezes está começando aí uma carreira. Você termina o ensino médio, você deixa de ser estudante e passa a ser desempregado, né? Tem uma diferença. E aí, você fica, se perguntando, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Que faculdade eu vou escolher? Enfim, vem muitas perguntas e questionamentos. E essa dificuldade assola muitas famílias. Não é só a minha, não, e nem é só a sua, não se preocupe. Então, esse problema traz preocupação enorme e conduz a certos sentimentos de descontentamento, ingratidão, revolta, impaciência e ansiedade, que acarretam na negligência da nossa responsabilidade espiritual. Então, todos esses sentimentos, eles não são bons, não é verdade? Se não são bons, eles não vêm de Deus. E esses sentimentos e pensamentos negativos, eles vêm para poder nos distanciar da presença de Deus. Porque as coisas desse mundo vêm para nos ocupar mesmo, para trazer preocupação e ocupar a nossa mente. A mente, ela nunca vai estar vazia, é um território, né? Como o nosso apóstolo ensina. Então, se não está ocupada com as coisas de Deus, está ocupada com as coisas deste mundo. E são esses sentimentos que nos cercam, sim. Poxa, eu estou trabalhando,
eu estou me esforçando, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu vejo as pessoas viajando, eu vejo as pessoas lanchando, né? Porque a vida do Instagram é tudo muito lindo, e você acredita. E aí, o que acontece? Você fica se perguntando, por que comigo não é assim? Por que eu não tenho uma família? Por que eu não tenho uma vida bem-sucedida? E vem esses sentimentos, e a gente fica acabando se achando menor diante de Deus. Vem até aquele sentimento de não ser filho. Poxa, eu não sou filho de Deus, Deus não se preocupa comigo, Ele olha mais para fulano do que para mim. Mas não. Deus, Ele quer que você tenha o seu passo de fé. Quando você tem o seu passo de fé, tudo muda. Você só precisa ter uma experiência com Deus. O primeiro passo de fé é tomar essa decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque antes, quando a gente nasce, a gente é criatura. A gente se torna filho quando a gente aceita Ele como nosso Senhor e Salvador. Então, esse é o primeiro passo de fé. Entender que você não precisa fazer as coisas na sua própria força. Mas sim, deixar Jesus carregar esse fardo que vai ser bem mais leve. Então, dificuldade financeira vai existir. E muitas pessoas se afastam de Deus porque colocam a culpa nele. Não é culpa dele. Ele quer apenas que você rompa em fé. No dia bom, dê glória a Deus. E no dia mau, dê glória a Deus. Às vezes, você está sendo testado. Então, em tudo, dá glória. Isso Erickson aprendeu comigo, né? Porque ele reclamava muito, murmurava muito. Ele olhava para mim, aconteceu isso. Eu disse, glória a Deus. Ele disse, você não vai dizer nada? Eu, glória a Deus. O carro quebrou. A geladeira pifou. Ele dizia, eu entrego meus dízimos, primícias, oferta, tudo certo, as coisas aqui em casa quebrando. Eu disse, glória a Deus. Então, assim, às vezes as coisas acontecem para nós sermos testados. E é melhor que uma geladeira quebre do que eu me quebre, ele se quebre, não é verdade? É mais fácil consertar. Então, a gente tem que entender que quando as coisas acontecem, você não tem que perguntar para Deus o porquê. Eu lembro que Deus, Ele me fez ter essa experiência com Ele, quando o meu irmão faleceu. E Ele disse assim, não me pergunte o porquê. Porque muitas vezes a gente não vai ter respostas em Deus de porquê. Mas pergunte para quê. Deus, para que isso está acontecendo? Para quê? Qual o propósito o Senhor quer na minha vida? O que é que o Senhor quer que eu faça? Em que área eu tenho que mudar? Em que área o Senhor quer que eu cresça? Você está passando por dificuldade? Você perdeu algo ou alguém? O porquê? A gente nunca vai ter resposta. Pergunte a Deus, para quê? E Ele vai te dizer. Amém? Podemos passar por fases mais fartas financeiramente e outras mais escassas. Mas entenda que Deus, Ele é nosso provedor. E Ele jamais permitirá que nos falte algo. Amém? Você pode ter tido dias difíceis. Mas alguma vez te faltou algo? Não. Pode ser que não tinha o que você queria, luxar. Mas algo não faltou. E vai muito para a palavra que o nosso apóstolo sempre diz também. Que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a gente esquece que é a vontade dele e não a nossa. Então, a vontade de Deus para mim e para a sua vida é boa, perfeita e agradável, permanece sendo. Mas que seja dele, amém? E não a nossa própria vontade. Quarto ponto, brigas. Alguém já teve briga aqui ou não? O povo baixa até a cabeça, né? Com medo de se expor. Então, o mundo também permite isso, que a gente passe por brigas, desentendimentos, né? Mas se isso for frequente na sua vida, isso vai te atrapalhar de uma vida constante em Deus, de uma vida com Deus. Porque quem é que tem uma vida com Deus e vive brigando? Tá errado isso, né?
Se a gente tem uma vida com Deus, a gente começa, aquela pessoa que era agitada, briguenta, começa a ficar mais mansa, não é verdade? Espera-se. Suporta mais algumas coisas, engole muitos sapos e diz: calma, eu vou me controlar. Isso é só Deus que nos controla, tá? Uma vida com Deus. Então, os conflitos familiares, com amigos, pessoas conhecidas, então, geram sentimentos em nós que são contrários ao amor de Deus. Então, se a gente alimenta essa crítica, o julgamento, o egoísmo, o orgulho, isso vai ficar martelando dentro de nós e vai nos consumir. São sentimentos que nos maltratam e que nos adoecem. Já atendi várias pessoas com diagnósticos, difíceis, com doenças no corpo realmente, não só na alma, mas que acarretaram doenças no corpo por causa de sentimentos ruins, como não perdoar alguém, por exemplo. Já vi pessoas morrendo porque bateu o pé e disse: eu não vou perdoar. Pessoas perdendo a vida porque o coração estava petrificado. Então, a falta de perdão, ela nos distancia da presença de Deus e não nos faz crescer. Quinto ponto, a prática de pecados. O que significa pecar? Errar o alvo. Diga isso para a pessoa do seu lado. Pecar significa errar o alvo. Alguém aqui já errou o alvo alguma vez? Quando você errou o alvo, você pecou. Então, para não errar o alvo, você precisa perguntar a Deus nessa noite: Deus, que caminho eu devo seguir? Que decisão eu devo tomar? Porque eu não quero mais pecar. Porque a palavra pecar é muito dura, né? Você pecou. Aí você fica: meu Deus. É igual você matou, você roubou. Mas se mentir, não tem problema não. É uma mentirinha só, né? Assim que o ser humano diz. É pecado, do mesmo jeito. Então, quando você entende que pecar é errar o alvo, você leva mais a sério. Diz: eu não posso errar o alvo. Às vezes não é algo de errado que você fez. Mas se não era o alvo, você pecou. Entenderam? O nosso alvo tem que ser Cristo. Portanto, o pecado segue o caminho inverso. É claro que vamos pecar durante a nossa caminhada, já que não somos perfeitos. Mas quando vivemos um estilo de vida de pecado, isso significa que estes erros fazem parte da nossa vida. E é o resultado de se afastar de Deus, desse afastamento. Então, se você quer saber se você está perto ou longe de Deus, pergunte a Deus: qual o seu alvo? Qual o seu propósito? O que é que você tem que focar e o que é que você tem que desfocar? Que caminho você tem que seguir? Ou que caminho você está seguindo? Que rota que está numa rota contrária? A gente precisa perguntar isso a Deus. Mas como? Por meio da leitura da palavra, por meio do discipulado. Existem decisões, muitas decisões na minha vida, que eu não conseguia tomar sozinha. Mas aí, por meio do discipulado, com os meus líderes, com os meus apóstolos, eu consegui ter um direcionamento correto. E muitas vezes eu não concordava não, mas eu obedecia. E por meio da obediência, pelo meu ato de fé, eu conseguia conquistar e não pecar, que era não errar o alvo. Entenda que Deus nunca se afasta de nós, mas nós, quando vivemos uma vida contrária à palavra que Deus nos ensina, nós acabamos nos afastando dele. Você acredita nisso? Deus, ele está ali, no mesmo lugar, sempre. Deus, ele está aqui neste lugar. Se você deseja acertar esse alvo, tirar esses sentimentos ruins, do seu coração, esse medo, esses momentos de briga, onde você não transmite esse amor de Deus, ele está aqui neste lugar. Já existiu cura por meio do louvor. Mas ao final a gente vai permanecer orando por cura também nas suas emoções e nos seus sentimentos. Para que você comece a mudar essa rota e a focar o alvo. Amém?
Então, além de atrapalhar o relacionamento com Deus, os pecados acariciados, ou seja, alimentados no secreto ou de forma aberta, eles abrem espaço para que continuemos pecando e só trazem prejuízo à nossa vida. Então, quando você entende que pecar é errar o alvo, você vai conseguir identificar. Porque você pode estar pensando, não estou pecando, não estou roubando nem matando. Mas que alvo você não está conseguindo alcançar? Que alvo você não está conseguindo romper porque o medo está te paralisando? Você consegue identificar? Se você conseguir até dar nomes, é melhor, porque a gente vai orar. E você vai conseguir descrever para Deus exatamente aquilo que você deseja mudança na sua vida. Aquilo que está te paralisando, aquilo que não te permite crescer profissionalmente, aquilo que não te permite crescer dentro de casa, na sua família, a ser reconhecido como um homem ou uma mulher de Deus, por decisões erradas que você cometeu apenas. Mas que nessa noite, Deus me trouxe aqui como instrumento para te dizer, há tempo. Há tempo de mudar, de focar o correto, focar o alvo. E como é que eu posso combater todas essas dificuldades? Por meio do seu devocional diário. O que é isso? Tendo um tempo com Deus de oração, leitura da palavra, de louvor, onde você vai se esvaziar de você mesmo e tentar ouvir a voz de Deus. Quando você ora, não é alguma oração pronta. O apóstolo tem nos ensinado o Pai Nosso, né? Que é muito linda essa oração, mas você pode ir além. Você pode dizer para Deus as suas necessidades. E Deus, Ele é nosso Pai. Como alguns pais que tem aqui, eu que sou mãe, muitas vezes a gente quer dar o melhor para o nosso filho. Eu já entreguei coisas para Natan, que quando chegou em casa ele disse assim, mamãe, eu não queria isso. E o que ele queria era até mais barato. Eu disse, por que você não falou? Ele não falou, como é que eu ia adivinhar? Então existem coisas que estão no teu coração, que Deus está só esperando você pedir. Mas Deus Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe. Mas Ele nos respeita ao ponto de esperar a gente pedir. Então, o que você deseja? Peça, fale com o seu pai. Ele sabe sim todas as coisas, mas Ele está esperando você falar. Sabe por quê? Porque Ele quer ter um relacionamento com você. Um relacionamento, existem as duas partes falando, né? Conversando. Então é isso que Ele quer de nós. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Você pode começar, no início é estranho mesmo, você se sente um doido falando sozinho, mas aí permaneça, que você vai começar a ter experiências com Deus. E também você pode combater essas dificuldades por meio do discipulado, procurando o seu líder, o seu pastor, alguém que é referência em Deus, que vai te direcionar a tomar a decisão correta. Amém? Se você tem dificuldade de se abrir, muitas vezes o apóstolo nos ensinou, né? A gente tinha dificuldade de relacionamento com os pais, com o pai em casa ou com a mãe em casa, e aí faz essa transferência, essa projeção, é normal. Mas você pode romper com isso. Lembra do medo? Diga não ao medo, rompa, porque você só vai crescer. Você acredita nisso?